Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Mais uma vez, nos colocamos diante da presença do Senhor nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025, para estar trazendo uma palavra, uma palavra de exortação, para que nós estejamos atentos, acerca dos tempos em que estamos vivendo, A mensagem desta tarde, ela diz respeito aos cuidados que o servo e pregador fiel da palavra de Deus deve ter, com todas as vezes em que estiver meditando acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. Nesta tarde, nós queremos que você acompanhe conosco a leitura que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, na versão da nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos lá. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda paciência, e vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amém? Então vamos estar dando uma esmerilhada nessa palavra, para ver o que Paulo está querendo nos dizer acerca disso que nós lemos. Em primeiro lugar, nas duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, ele é veemente ao enfatizar acerca das apostasias que se abateria sobre a igreja do Senhor. E essa apostasia levaria muitos a três situações. Primeira situação, o esfriamento na fé. Segunda situação, de se desviar da verdade. E a terceira e pior situação é aquela que levaria as pessoas a cair na fé. Então, é um processo. Esfria na fé, se desvia da verdade e cai na fé. Nós temos conhecimento, irmãos, através da leitura, do acompanhamento do avanço do Evangelho, temos conhecimento que quase toda a Europa e alguns países do Oriente Médio, que foram berços do Evangelho, já caíram na apostasia e podem ser consideradas nações pós-cristãs. Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele nos alerta acerca disso. Assim ele nos diz: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então, Paulo já nos alertava acerca dessa apostasia. Os Estados Unidos da América, onde floresceu o pentecostalismo, também está caminhando a passos largos para a apostasia e secularização de suas igrejas. Bem assim como em nosso país, o Brasil,
muitas igrejas estão enveredando por caminhos que nada têm a ver com a sã doutrina do Evangelho de Cristo. Então, sabedores disso, qual deve ser a atitude do pregador fiel? Aqui no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, Paulo já, no capítulo 4, versículo 2, ele nos dá a primeira dica, né? Diz aqui: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. A pregar a palavra, né, irmãos? Ao cumprirmos o ID do Senhor Jesus Cristo, né, a ordem do Senhor Jesus Cristo, que está ali em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15, devemos pregar o evangelho genuíno que Jesus nos ensina a cada dia através da sua inerrante palavra. O evangelho não precisa de muletas ou fantasias. Ele é poderoso em si mesmo para transformar o coração, né, do pecador, como nos ensina Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Portanto, irmãos, quando nós estivermos pregando a palavra, nós temos que ser fiéis a Cristo e a sua palavra. Não precisa de mais nada. A própria palavra, o Senhor fala que a palavra que sai da boca dele é eficaz para realizar aquilo, né, que ele planejou realizar. Então não precisa, né, estar enfeitando a palavra. A segunda atitude do pregador fiel é insistir a tempo e fora de tempo. Nós devemos testificar de Cristo em todo o tempo, seja quais forem as circunstâncias, aleluia, seja quais forem as circunstâncias, ou o local que por palavras, atos ou testemunho de vida cristã, quer por palavras, atos ou testemunho. Se ficarmos esperando a ocasião propícia, talvez esse dia nunca chegue. O diabo trabalha para cegar o entendimento das pessoas e estas se tornam dissimuladas. Então nós temos que pregar em todo o tempo. Devemos pregar o evangelho insistentemente e até mesmo suplicar para que as pessoas nos ouçam, e entendam e aceitem o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Isso significa o quê, irmãos? Significa que devemos, com toda paciência e doutrina, responder às indagações que nos são feitas. Amém? Ninguém pode chegar à nossa presença, questionar a nossa fé e sair com dúvidas. Temos que esclarecer as indagações que nos são feitas. Devemos ser competentes, né? E devemos confrontar e contestar todo falso ensinamento. Devemos encorajar e aconselhar que busquem ao Deus verdadeiro e a sua palavra redentora. Então, devemos estar prontos para confrontar e contestar todo falso ensinamento. Mas para isso, nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus. Não é verdade? Senão, nós não vamos ter como vencer a batalha espiritual travada através do conhecimento. Em segundo lugar, irmãos, por que devemos agir assim? Por que Paulo diz que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, né? Com sabedoria e coragem? Por que ele diz isso? A resposta está nos versículos 3 e 4, que eu vou ler para vocês agora. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios, aleluia, seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Tá? Então,
Virá tempo que os falsos crentes, irmãos, ou seja, eles não sofrerão a sã doutrina, ou seja, muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas para mostrarem que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica do Novo Testamento, nem vão querer se separar da injustiça. Tá? Então, irmãos, uma das principais características das pessoas hoje, da maioria das pessoas que frequentam a igreja, é que elas não têm um senso de justiça alinhado com a palavra de Deus ou com a vontade de Deus. Né? Cada um tem a sua justiça própria, e isso está fazendo com que o evangelho seja distorcido e as pessoas acreditem em fantasias, em lendas, ao invés de crer no verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que as pessoas fazem? O que leva as pessoas a fazer isso, irmãos? O que leva? A própria palavra diz: terão comichões nos ouvidos, ou seja, elas não aceitarão a autêntica pregação bíblica. Amém? A maioria das pessoas não aceita a autêntica pregação bíblica porque a autêntica pregação bíblica leva ao confronto, tá? Leva ao confronto e ela nos desnuda, ela leva-nos a meditar acerca do pecado que tão de perto nos rodeia. Tá? Então, nós precisamos estar atento a isso. Essas pessoas desejarão sermãos que apresentem um evangelho menos exigente, né? Não é nada disso não é bem por aí, não é bem assim, né? Então, normalmente essas são as desculpas que essas pessoas dão. Elas recusarão trechos bíblicos que tratem de arrependimento, de pecado, de perdição, de santidade, de separação do mundo. Tá? Elas querem estar dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas querem continuar desfrutando dos prazeres mundanos. Tá? E isso é incompatível com o Evangelho de Cristo. E elas preferirão dar ouvidos às fábulas do que à verdade. Tá? Então, hoje nós temos, infelizmente, dentro das igrejas, vários animadores de auditório. Não são pregadores da palavra, são animadores de auditório que querem ali satisfazer o ego dos seus ouvintes, não fazer com que esses ouvintes cheguem ao conhecimento da verdade. Mas querem que aquelas pessoas saiam dali, da igreja, com seus egos inflados, e mais pecadoras e condenadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz também que essas pessoas amontoarão para si doutores, ou seja, elas recusarão pastores que seguem os padrões da palavra de Deus. Então, se você procura seguir os padrões da palavra de Deus, a sua pregação ela não é muito bem vista, não é muito bem aceita pelas pessoas da igreja. Ou seja, se você é um pregador autêntico da palavra de Deus, quando você sobe no púlpito, algumas pessoas já falam: ih, lá vem aquele pastor, lá vem falar disso, vem falar daquilo. Tá? Essas pessoas, elas buscarão pastores que toleram seus desejos egoístas e mundanos. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis do Evangelho de Cristo. Essas pessoas, então, escolherão pastores, que têm o dom da oratória. Primeiro, se o sujeito é bom de papo, bom de lábia, ele vai ser bem aceito e vai enganar a muitos. Escolherão para si pastores que têm habilidade para divertir o povo. Bem? Ou seja, como eu falei, animadores de auditório. As pessoas procurarão pastores que possuem uma mensagem que lhes assegurem que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne. É impossível.
Pode até continuar vivendo, mas não vai agradar a Deus. E isso é grave. Não agradar a Deus é muito grave. Né? As pessoas acham que estão salvas, e podem se decepcionarem profundamente, porque estão vivendo um evangelho que não é verdadeiro. O servo do Senhor, irmão, deve estar sempre alerta e pronto para responder com palavra as mais variadas necessidades. Primeira resposta que nós temos que dar é o conselho para livrar do erro, ou seja, o conselho para livrar do erro é um apelo à razão, né? Então, nós temos que levar as pessoas a refletirem acerca do evangelho que estão professando e da vida que estão levando. Segunda a segunda necessidade do evangelho hoje é a repreensão espiritual, ou seja, o apelo à consciência. Será que isso que você está fazendo é certo? Será que isso que você está fazendo edifica o seu irmão, edifica a igreja? É um apelo à consciência, raciocine. E o terceiro é encorajamento, é o apelo à vontade. Devemos fazer com que as pessoas exerçam a vontade, de servir ao Senhor e não ao emocionalismo. Hoje nós temos muitas pessoas dentro da igreja, que são guiadas e conduzidas pelo apelo emocional. Não, nós temos que fazer um apelo à vontade, à razão. Veja o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,5. Ele diz aqui, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amém? Então, irmãos, ele exorta também, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 8, Paulo assim fala a Timóteo: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do evangelho, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. O que Paulo estava querendo dizer a Timóteo é que ele deveria estar preparado para algumas coisas, irmãos. Primeira coisa, sofrer perseguições e sofrimentos por amor à justiça, Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, o Senhor fala: bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque o reino do céu é de vocês. Amém? Segundo, Paulo exorta Timóteo a separar-se, ou seja, não ter comunhão com as pessoas, as igrejas e as instituições que negam o poder de Deus para a salvação e pregam um evangelho modificado. Hoje, nós temos mais visto as igrejas pregando um evangelho modificado, em especial aqueles que pregam o evangelho da prosperidade, que é um câncer na igreja. Em terceiro lugar, Paulo exorta Timóteo a ser leal ao evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros que o proclamam. Aleluia. Amém? Vamos estar ao lado daqueles que batalham verdadeira batalha da fé, em nome de Jesus. Em quarto lugar, Paulo aconselha Timóteo a ter estreita comunhão com Cristo, ou seja, andar nos seus caminhos, ser fiel à sua palavra e ter o testemunho e prática de vidas aceitos por ele. Aleluia. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 diz assim para nós, 21 a 23. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu.
Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afaste de mim, vós que só fazem o mal. Amém? Essa é a palavra do próprio Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, e também Paulo alerta Timóteo para ele alegrar-se e regozijar-se sempre ante a presença gloriosa do Senhor. Tá? Então, irmãos, que ao final de nossas vidas, nós também possamos proclamar o que o apóstolo Paulo proferiu em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Ele diz: combati o bom combate, aleluia. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, Paulo estava dizendo para Timóteo que o passado, com seus muitos deveres, foi completado, aleluia. O presente está seguro na fé, e o futuro promete recompensas fidedignas, garantidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa frase, amarem a sua vinda, ela é muito, muito importante, muito linda. Você ama e deseja ardentemente a vinda do Senhor ou está orando para que ele se demore mais um pouquinho para que você possa curtir a vida? O que você está fazendo? Está amando a vinda do Senhor verdadeiramente? Se você escolheu a segunda alternativa, é bom que você comece urgentemente a rever os seus conceitos cristãos, pois a verdadeira esperança do autêntico crente é encontrar-se com o seu Salvador e Senhor e estar para sempre com Ele. Aleluia, aleluia. E isso o mais rápido possível, irmãos, porque segundo o apóstolo Paulo nos falou anteriormente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Não podemos permitir que isso aconteça. Temos que estar atentos e fazer a vontade do Senhor em todo o tempo. Amém? Que o Senhor abençoe você com essa palavra, que venha livrar você, a mim, a todos nós, da apostasia, do esfriamento espiritual, para que possamos estar firmes e inabaláveis, fazendo a vontade do Senhor, proclamando o Evangelho de Cristo, saqueando o inferno e enchendo o céu com almas rendidas ao Senhor. Assim eu oro, vamos orar nesta manhã, nesta tarde, para que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Senhor Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela porção da Tua palavra que foi lida e proferida, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, ó Deus, que a Tua mão de poder, o Teu insondável amor, Pai, Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, esteja sobre a minha vida, sobre a vida, Pai, dos meus irmãos em Cristo, sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, para que Tu venha nos livrar, Pai, da apostasia, Tu venha nos livrar do esfriamento espiritual, Tu venha nos livrar, Pai, ó Deus, de todo principado, de toda potestade, de todo espírito de engano, Pai, que possamos estar firmes, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para assim partirmos com Ele para a glória, e onde não haverá mais separação, e estaremos com Ele por toda a eternidade, gozando dos benefícios, Pai, daqueles que amam a Ti, que amam a vinda do Senhor. Se nós oramos, Senhor, nesta tarde, já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa tarde, que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém.